Meus cumprimentos a todos os amigos, trabalhadores, diretoria, coordenadores do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. É sempre uma alegria estar participando das doutrinárias e hoje, mais uma vez, nós vamos então tecer alguns comentários a respeito de um tema que eu considero bastante importante, pois trata-se do tema o poder transformador da prece. Até que ponto o hábito da prece pode contribuir para uma elevação do nível de consciência de todos nós? A prece, ela é figurada no próprio Evangelho, várias vezes citada, como uma forma de conexão. E é sobre isso que nós vamos tratar e verificar alguns aspectos, por que algumas preces elas têm o seu efeito transformador e outras não. O que é que nós podemos fazer para melhorar essa característica, essa interação, ressignificar a forma como nós utilizamos a prece, assim como vem sendo descrito pelo Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita tem uma característica muito forte e marcante, porque ela é uma doutrina que ela está aberta perfeitamente aos conhecimentos, a novos conhecimentos, à investigação sobre os diversos assuntos que contribuem para os aspectos da vida. Então, baseado nessa abertura, nessa liberdade que nos deixa a doutrina espírita como pensadores, como livres pensantes, utilizando o livre-arbítrio, o raciocínio, a lógica e compreendendo diversos conhecimentos existentes, torna-se muito viável a forma como nós podemos refletir a respeito de diversos assuntos, buscando sim a melhor forma para a compreensão e para a colocação em prática desses ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. Segundo o livro O Poder da Oração para Transformar Sua Vida, de Joseph Murphy, ele nos ensina que dentro de nós existe uma presença restauradora. Essa presença, ela cura todos os tipos de doenças. O uso dessa presença restauradora requer o conhecimento de Deus e da maneira como Ele trabalha. Se nós não compreendemos determinados aspectos, como é que nós podemos nos aliar, então, para esse entendimento e, assim, ter a eficácia da presença da prece em nossas vidas? Ainda segundo Joseph Murphy, ele ainda nos mostra como encontrar o caminho para a saúde, harmonia, paz e prosperidade por meio do estudo e da aplicação das leis mentais. Portanto, necessário se faz compreender melhor essas leis mentais, porque essas leis mentais nos vão dar o suporte necessário para o progresso desses estudos e entender, sim, como utilizar esse instrumento da prece a nosso favor, para a nossa restauração e para a nossa compreensão em um plano mais elevado. Para conhecer melhor essas leis mentais, eu vou aqui tomar emprestado algumas informações trazidas descritas no livro O Kybalion. Neste livro, ele apresenta os 7 princípios herméticos que foram decifrados no Antigo Egito. E esses princípios são o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Nós vamos aqui falar um pouco, rapidamente, de uma forma muito resumida, sobre cada um desses princípios, que eles estão, assim, atrelados à nossa vida, ao nosso dia a dia. Portanto, o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo, há uma definição de que o todo é mente. O que seria o todo? Seria a inteligência criadora, a inteligência primeira de todas as coisas. Então, esse todo ele é representado por uma mente. Portanto,
Se o todo ele é mente, o universo é mental. E tudo se desenvolve a partir dos aspectos mentais, a partir da consciência. Então, a nossa consciência, a consciência coletiva, é ela quem nos dá o subsídio necessário para materializar todos os processos da vida. No segundo princípio, quando ele diz que é o princípio da correspondência, ele diz o seguinte: assim em cima como embaixo. Portanto, há uma correspondência entre as leis do universo em todos os planos. O segundo princípio é o princípio da correspondência, cujo enunciado é assim em cima como embaixo. Portanto, sempre há uma correspondência entre as leis e os diversos planos do ser e da vida. Então, todas as dimensões, elas se correspondem. Então, aquilo que nós vemos nesse mundo tridimensional, também há aspectos que fazem parte dessas leis do universo em outras dimensões. Assim como já foi dito, né, de que o plano material, o plano tridimensional que nós vivemos, ele é o reflexo de um plano mais elevado, apenas uma cópia com algumas distorções, mas uma correspondência direta em todos esses planos do universo. O terceiro princípio, que é o princípio da vibração, o enunciado diz: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, tudo no universo, ele está em vibração. Se nós sabemos que o átomo, ele é o princípio da energia que movimenta o universo, portanto, ele está sempre num processo vibracional. Nada está parado, tudo está em movimento. Entretanto, em função da frequência com que há esse movimento, nós entendemos como que as coisas estão paradas, como há uma coisa muito sólida, porque nós não conseguimos enxergar essa vibração. Mas esse é um dos princípios e que nós vamos analisar um pouco mais à frente, quando nós falarmos um pouquinho sobre frequência, sobre ondas, que é muito importante para o entendimento do efeito da prece, de que forma a prece ela pode ser utilizada como um instrumento de elevação, como um instrumento de transformação. Quarto princípio é o princípio da polaridade. Desse enunciado, ele diz que tudo é duplo no universo. Tudo tem par de opostos. Então, não há uma situação ímpar, mas nós convivemos com situações em que sempre há um oposto àquela situação. O quinto princípio é o princípio do ritmo, cujo enunciado diz que tudo tem fluxo e refluxo. Um grande exemplo disso são as marés. As marés elas crescem e elas decrescem, estão num fluxo contínuo. Então, o tempo todo nós vamos enxergar isso, nas ondas. A onda ela tem o seu processo de crescimento e de decrescimento. Então, esse é o quinto princípio, esse princípio do ritmo. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito, que todos nós já conhecemos. Nós sabemos que a vida é uma vida de consequências. Portanto, toda causa ela vai gerar um efeito. Não existe, portanto, efeito sem causa. Isso nos deixa bastante mais conscientes de que tudo aquilo que nós fazemos vai trazer um reflexo, que pode ser positivo ou não positivo. Depende daquela origem daquela causa. E o sétimo princípio, que é o princípio de gênero. Portanto, o gênero ele se manifesta em todos os planos, em todas as dimensões. Caberia, para estudar esses sete princípios, um tempo muito longo. Isso é apenas um indicativo, uma orientação inicial, mas que o estudo dessas leis ela nos permitem ter um melhor entendimento daquilo que é proposto no universo, de como o universo funciona. É um estudo muito mais detalhado e que mereceria assim, esse aprofundamento para a melhor compreensão de todos. Mas isso
vem para contribuir naquilo que nós falamos anteriormente, ou seja, todo o processo ele é mental. E a partir do conhecimento dos planos mentais, nós vamos ter muito mais condições de entender o porquê de uma prece, o porquê de uma meditação. E de que forma isso tem um espírito transformador em nossas vidas. Para melhor conhecer determinados aspectos, eu vou citar 3 conceitos que eu considero muito importantes esses conceitos, que são o conceito de vibração, o conceito de frequência e o conceito de ondas. Nós utilizamos muito isso no nosso dia a dia. Nós falamos da nossa vibração, que nós precisamos elevar a nossa vibração. Mas o que é isso? O que é elevar essa vibração? O que é essa frequência de você melhorar, de pensar em uma frequência mais elevada? Então, nós vamos tratar isso também de uma forma elementar, mas que vai trazer uma melhor compreensão para o entendimento do assunto. Então, vamos falar inicialmente sobre a vibração. O que é vibração? Todos conhecem, por exemplo, uma experiência dessa natureza, em que tem um pêndulo, esse pêndulo é lançado e ele faz um movimento que vamos considerar um movimento em que ele vai a um ponto mais extremo, passa pelo centro e vai ao outro ponto extremo. De uma forma simplificada, nós vamos ter aqui nesse diagrama, o pêndulo ele vai do ponto A ao ponto C, passando pelo ponto B. A maioria de nós já viu isso no estudo da física. Então, nós temos aí uma trajetória desse pêndulo. Esse pêndulo, essa trajetória ela vai ocorrer dentro de uma determinada frequência. Ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Então, a vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete, regular ou irregularmente, dentro de um intervalo de tempo, que nós vamos medir. Qual é esse intervalo de tempo entre sair do ponto A, passar pelo ponto B e chegar ao ponto C? Então, esse conceito ele é muito importante para a gente entender sobre frequência, sobre ondas. Falando-se sobre frequência, então, podemos dizer que frequência é o número de oscilações executadas durante um segundo. Portanto, esse pêndulo, no decorrer de um segundo, ele pode oscilar diversas vezes. E o período que se estabelece é o período de um segundo. Quantas vezes há essa oscilação dentro de um segundo? Então, esse é um dado que define a frequência. Então, quando nós vamos falar em frequência, nós falamos nesse movimento durante o período de um segundo. Portanto, quando nós temos, digamos, 10 oscilações por segundo, consideramos que está havendo uma baixa frequência, porque esse tempo de um segundo ele é muito rápido, mas 10 oscilações desse pêndulo em um segundo é considerado como uma baixa frequência. Mas, se essa oscilação ela subir, digamos, para 10.000 oscilações por segundo, nós podemos dizer que estamos aí vendo um fenômeno de alta frequência. Portanto, em um segundo, nós vamos ter 10.000 oscilações. E por que essa diferença entre baixa e alta frequência? É isso que nós vamos ver quando nós utilizamos os nossos sentimentos ao aplicar o instrumento da prece. Essa frequência ela é medida em ciclos. Então, o número de ciclo, ou número de oscilações, contadas ao passar por determinado ponto durante um segundo. O conceito de frequência pode ser aplicado aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão orbitando o tempo todo, em diversos níveis de frequência. Então, nós temos uma estrutura neuronal cuja informação é transmitida de um neurônio ao outro através de pulsos elétricos. E esse pulso se manifesta de uma forma muito rápida. Portanto, nós podemos ter, de acordo com o nosso tipo de pensamento, nós vamos ter em frequências mais elevadas ou menos elevadas.
Então, aqui, como diz o texto, podemos considerar que o cérebro emite vibrações ou frequências altas ou baixas, conforme o teor dos pensamentos mais constantes. O amor vibra em alta frequência, já o ódio vibra em baixa frequência. Quanto mais elevados forem os pensamentos em amor, mais elevada será a frequência. E o que é que isso contribui? Isso está sendo dito sempre no Evangelho. A prática da caridade, da solidariedade, da fraternidade, a prática do amor, tudo isso leva a você aumentar essa frequência. E nós vamos ver mais lá na frente o porquê de se elevar essa frequência. Qual a vantagem de nós pensarmos com essa vibração voltada para a fraternidade, o que é que isso contribui na nossa comunicação com o nosso mundo mental. Vamos falar sobre ondas. Como nada é imóvel, também a oscilação, frequência ou vibração caminha de lado para o outro. A esta vibração, nós chamamos de onda. Essa vibração que está caminhando do ponto A a um ponto B, nós vamos chamar isso de onda. Aqui tem uma representação gráfica da onda. Nós temos aí uma senoide, essa é uma onda senoidal. Ela sai do ponto zero, vai para o ponto de crista, depois vai para o ponto mínimo, voltando para zero. Portanto, nossos pensamentos estão associados a um padrão de onda. Depende daquilo que nós pensamos no decorrer do nosso dia. O espectro de onda emitido pelos nossos pensamentos normalmente se configuram dessa forma, como nós vamos ver aí. As ondas curtas. Esse primeiro item são as ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. Essa onda curta, ela é a onda desejada para a utilização do nosso pensamento. Então, quando nós pensamos em fraternidade, em caridade, na prática do bem, nós estamos utilizando essa frequência de onda, que é uma frequência de ondas curtas. Então, essa frequência de ondas curtas, ela é muito mais elevada e consegue, então, chegar a outras dimensões. Enquanto que as ondas médias são ondas, podemos ver aí a diferença das ondas médias para as ondas curtas. Essas ondas médias, isso já demonstram que a pessoa ela está passando por um processo de aquisição de experiência, de conhecimento. Ela não está vibrando ainda totalmente no amor, mas ela já está no caminho do amor. Ela já pratica a caridade, ela já pensa no bem, então ela já emite ondas médias. E as ondas longas são as ondas de sustentação da individualidade. Ou seja, a maioria de nós vibra a maior parte do tempo em ondas longas. Quer dizer que essa onda ela se propaga apenas na superfície. São aqueles pensamentos mais corriqueiros, são aqueles pensamentos mais comuns, são aquelas atitudes e comportamentos mais comuns, inerentes ao ser humano no estágio em que ele se encontra hoje. Mas o esforço de cada um vai fazer com que ele possa passar de uma vibração em uma onda longa para uma onda média ou uma onda curta. Essa é a proposta principal. Então, nós vamos ver aqui o seguinte: o que é que contribui esse esclarecimento? Esse esclarecimento nos faz compreender que é absolutamente necessário a manutenção da mente em ondas curtas, isto é, com pensamentos elevados, para que as preces e emissões possam atingir os espíritos que se encontram nas mais altas camadas. E é esse o poder da onda curta, porque a onda curta ela tem um pico mais elevado, e com esse pico mais elevado ela vai conseguir, então, atingir outras dimensões mais elevadas, porque o sentimento, o entendimento dos espíritos mais evoluídos é a compreensão das emissões do sentimento. E quando há o sentimento, esse sentimento ele se transforma em onda curta.
Veja que interessante isso. Então, aquilo que nós falamos apenas, comumente nós dizemos, da boca para fora, ele vibra em uma onda longa. Se vibra em uma onda longa, não chega a atingir os espíritos mais elevados. Por isso, a necessidade de se contribuir com o sentimento no momento de uma prece, no momento de uma meditação. E o momento de meditação, o momento de prece, como Jesus já nos ensinou, é um momento íntimo, é um momento em que você tem que se utilizar da sua maior sensibilidade, da sinceridade, da verdade, porque é esse entendimento que os espíritos conseguem compreender. Então a leitura é feita dessa forma. Se a gente passa o dia todo com ondas, com pensamentos assim que estão associados às ondas longas, nós não vamos conseguir atingir determinados patamares. E prevalece a média do tempo em que nós utilizamos a nossa frequência de pensamento. Não adianta eu passar o dia todo pensando de uma forma, emitindo uma vibração em onda longa e apenas 3 minutos eu fazer uma prece que muitas vezes ela não está associada a esse sentimento. Então, a orientação é exatamente essa, de buscar esse momento de recolhimento e de sentimento, assim como a meditação. A meditação também é uma forma de prece, porque a meditação ela tenta atingir um plano mais elevado. Nós vibramos muito no plano material ou no plano emocional. Nós vivemos aí, na emoção e na materialidade. E a proposta é exatamente elevarmos esse nosso pensamento a um plano mental intuitivo. E de que forma nós vamos conseguir fazer isso? Com o exercício desse sentimento. Portanto, entender de onda, de vibração, de frequência, agora nós temos um melhor instrumento para entender o porquê da prece, a forma também de nós fazermos a prece. Porque se nós fazemos uma prece apenas de uma forma muito prática, vamos dizer assim, de uma forma muito simplificada, nós não vamos atingir essa onda curta que é necessário para atingir a vibração com os espíritos superiores. As ondas longas de pensamentos terrenos e baixos circulam apenas pela superfície da Terra, atingindo somente os sofredores e involuídos ou as próprias criaturas terrenas. Qualquer pensamento de tristeza, ressentimento ou crítica abaixa as vibrações, não deixando que as nossas preces cheguem ao alvo desejado. É aquilo que nós comentamos há pouco. Então, há essa necessidade de entender a forma como nós temos que nos comportar perante uma prece. Porque aí nós vamos estar atingindo essa frequência de ondas curtas. E é esse o direcionamento mais importante. É conseguir uma vibração numa frequência de ondas curtas. Portanto, a prece não pode, científica e matematicamente, atingir os planos que desejamos, porque estamos dessintonizados. Não se trata de maldade ou exigência dos espíritos superiores. Porém, não chegam a eles as nossas preces. Aí alguns reclamam, olha, eu rezo tanto e não consigo o resultado. Exatamente agora nós entendemos por quê. Porque nós estamos fazendo uma prece em um nível muito baixo. Então, esse nosso recado ele não consegue chegar a um nível mais alto. Portanto, é necessário que a prática da prece ela tenha a sua elevação para poder ser recepcionada por esses espíritos que estão numa dimensão mais elevada. Vamos aqui falar sobre o consciente versus inconsciente. Nós vivemos uma vida mais consciente. O que é a nossa consciência, na verdade? A nossa consciência é tudo aquilo que nós temos controle, né? Que nós sabemos o que está acontecendo.
E como nós vibramos muito dentro de uma frequência do plano emocional, há um componente aí denominado pela psicanálise, pela psicologia como ego. Então esse ego, ele representa esse consciente. É aquilo que representa-nos da forma mais material e emocional possível. E aí, e o inconsciente? O inconsciente é onde nós temos os diversos aspectos sentimentais e conhecimentos que nós não conseguimos trazer ao consciente, senão por uma forma de exercício, principalmente o exercício da meditação, o exercício da prece. Então, como já dizia, quando os espíritos disseram para Allan Kardec, né, que a lei de Deus ela está impressa em nosso inconsciente. Ela está em nossa mente. Ela está no nível mais profundo de consciência nosso. Ou seja, no nosso inconsciente, aquilo que não está acessível ao ego. Assim, igualmente, um consciente contaminado deve ser purificado de todos os sentimentos pervertidos ou perversos, a fim de dar entrada à harmonia, à saúde e à paz. Isso significa dizer que nós devemos tratar o ego, entender quais são esses aspectos que estão nos prejudicando para poder purificá-los, melhorar, qualificar e assim nós atingirmos um plano mental de uma forma mais consciente. O mais importante da prece é elevar a percepção espiritual, o que muda o foco e sintoniza outras inteligências. Então, essa é a parte mais importante, a gente saber qual é o foco, o porquê da prece. Então, a prece ela tem esse poder de elevar a nossa percepção espiritual. E quando nós elevamos essa percepção espiritual, nós começamos a sintonizar o nosso plano mental superior, que é o plano mental intuitivo. Então, assim pode-se melhor avaliar e comparar o comportamento do ego em relação à proposta espiritual de transcendência. O que é que nos propõe a espiritualidade? Nos propõe um entendimento transcendental. É aquele que se afigura acima da matéria a qual nós estamos vinculados. E quando nós conseguimos transcender, nós entendemos melhor o ego e esse ego ele pode ser deixado de lado. E quando esse ego ele fica de lado, nós vamos reduzir aquilo que nós chamamos de orgulho, de prepotência. Então, são aquelas manifestações que muitas vezes nos impedem de chegar a uma vida mais simples, a uma vida de humildade como Jesus nos ensina. Então, a transformação decorre do aprimoramento e contínuo trabalho de reconstrução do ser, tanto no aspecto moral, emocional e mental, ou seja, atingir novos estágios de consciência. À medida que nós vamos praticando determinadas ações, nós vamos tomando consciência do ser que nós somos. Nós tomamos consciência do ego, nós passamos a ter contato com o inconsciente e nós podemos chegar ao inconsciente maior, que é o inconsciente que está no nosso corpo mental. Quando nós fazemos essa conexão com o mental intuitivo, aí nós começamos a entender melhor o processo dessa transcendência. E é essa a finalidade da prece. É nesse momento que a gente pode dizer que a prece tem um poder transformador. Porque o poder transformador está exatamente na obtenção de novos estágios conscienciais. E esse é um instrumento da melhor qualidade para atingir esses níveis novos de consciência. Porque se nós estamos aqui, nós temos um propósito de vida. E qual é esse propósito de vida? É sair do desapego e é conseguir contactar com o nosso plano mental superior ou o nosso plano mental intuitivo. Assim nós vamos ter, então,
uma melhor conexão com a espiritualidade que está acima de nós. Diversas pesquisas foram realizadas pela ciência médica com a finalidade de estabelecer uma relação entre o comportamento de uma pessoa em estado de prece, em estado de oração, com as manifestações do nosso sistema neuronal. O que acontece com o comportamento do cérebro nesse momento de oração? Então, através dos instrumentos de imagens, a medicina já conseguiu constatar que há uma contribuição muito grande com o sistema límbico, mesolímbico, que é o sistema que trata das nossas emoções. Então, a ciência médica ela conseguiu estabelecer uma correlação muito importante entre o estado de prece, o estado meditativo e a contribuição, como o cérebro reage, né, nesses estados. Portanto, nesse estado de prece ou de meditação, há uma modificação química através dos neurotransmissores, e isso daí melhora muito a produção da serotonina, da dopamina, da ocitocina. Então, são três principais neurotransmissores que trazem o ponto de equilíbrio, o ponto de harmonia, de alegria, da noção de felicidade. Então, quando o nosso sistema neuronal ele está muito bem suprido da serotonina, da dopamina, da ocitocina, ele tem uma maior tranquilidade. Ele sente que está num processo de paz, num processo de harmonia. Então, esse é um benefício muito grande que o estado meditativo nos traz. Melhora essa qualidade da produção dos neurotransmissores e em maior quantidade, trazendo essa sensação de bem-estar. E isso foi devidamente comprovado através de exames de imagem pela ciência médica. Também fortalece a imunidade e estudos mostram que pacientes em UTI que receberam preces melhoraram seus estados de enfermidade. Por quê? Ele reduz também a produção de cortisol. O cortisol ele é produzido quando nós estamos no estado de vigília. Ele começa a sua produção no corpo humano a partir do início da manhã, por volta das 6 horas da manhã. Então ele tem um ciclo diário e à noite vai se reduzindo a produção de cortisol. E aí entra a melatonina, a produção de melatonina durante a noite. Mas o que acontece muito hoje em dia com a vida moderna? Nós vamos dormir muito mais tarde. E quando vamos dormir mais tarde, principalmente utilizando equipamentos como notebook, como celular, iPad, então isso daí provoca um estado de vigília. E esse estado de vigília, ele então mantém o cortisol, a produção de cortisol elevada. E essa produção de cortisol ela tem que ir sendo minimizada para que a melatonina possa cumprir o seu papel durante a noite. Mas nós estendemos o nosso dia hoje até muito mais tarde, então nós temos uma produção grande de cortisol. Da mesma forma, quando nós estamos em estado de estresse, o corpo em estado de estresse produz muito cortisol. E esse cortisol nos mantém em estado de vigília muito elevado. E a grande produção de cortisol nesses estados ele é prejudicial ao nosso organismo. Portanto, quando nós entramos nesse estado de meditação, aí há uma redução significativa da produção do cortisol, trazendo essa sensação de alívio, essa sensação de bem-estar, como nós já falamos há pouco. Portanto, o ato de prece é precedido de um coração puro e o espírito isento de ressentimento, rancor, hostilidade, preconceito ou condenação. Essas atitudes de espírito impedem e obstruem o fluxo da salutar presença divina, que é aquilo que nós já comentamos. Se nós estamos sempre em estado de estresse,
se nós estamos ainda produzindo uma vibração de ondas longas pelo pensamento. Então, isso vai tudo comprometer esse fluxo de sintonia com a presença divina. Isso impede, e é através do sistema de prece ou meditação que nós vamos conseguir, então, nos harmonizar o nosso conjunto de pensamentos para que possamos atingir camadas mais elevadas através de uma frequência de ondas curtas. A oração autêntica é um estado de receptividade e aspiração ao contato com energias supra-humanas. Pela oração, o indivíduo invoca essas energias e afirma a disposição de unir-se a elas no interior do ser. Então, é uma espécie de acordo que nós fazemos sem sentir, mas é um acordo baseado nos sentimentos que são emitidos. Então, essas energias, elas criam esse conjunto de forma a buscar essa união, essa sintonia com energias mais elevadas. A prece mobiliza as energias do indivíduo e eleva-as ao nível intuitivo ou além. Portanto, essa prática, ela tem esse caráter específico de elevar a um nível intuitivo, o mental superior ou mental intuitivo. Por isso que muitos os yogis, eles entram em estado meditativo e conseguem chegar a estados como eles chamam de nirvana ou samadhi, que são estados de completa integração entre o ser, aquele que está em processo meditativo, e uma divindade mais elevada. Então ele consegue chegar a um plano mais intuitivo, um plano muito elevado. E essa prática tem demonstrado exatamente esse resultado, esse êxito. Portanto, essa ferramenta, ela está disponível para cada um de nós. Então, não só os yogis conseguem obter essa interação, mas como todos nós podemos conseguir isso. Vai depender de cada um desenvolver o seu melhor estado de consciência, buscar esses novos estágios e, assim, elevar-se para uma conjugação uma conjugação muito mais sintonizada com esse nível intuitivo. E como ele diz aqui, pode chegar ao nível intuitivo ou além disso. E essa imagem, ela mostra a expressão da fé. Então, a expressão da fé, ela tem um contato muito direto com esses sentimentos. Por isso que a fé, ela consegue remover montanhas, porque ela passa para um estágio de consciência mais elevada. Então, a pessoa acessa muito mais o seu inconsciente e consegue caminhar em novos estágios para o seu mental superior. Assim como os yogis nos têm demonstrado isso ao longo do tempo, porque eles conseguem alcançar a iluminação. Essa iluminação, essa transformação, vem desse poder da prece, do poder da meditação. Então, esse poder transformador pode elevar a estágios muito mais elevados aqueles que assim se permitirem. E assim, meus irmãos, encerramos mais um estudo da noite e queremos aqui agradecer mais essa oportunidade, agradecer a todos os amigos, agradecer ao convite do meu amigo Celso Seara e continuamos aqui à disposição para novas interações, novas reflexões. Que a luz do Mestre Jesus ilumine a todos nós, mostrando-nos sempre esse caminho de luz,
esse caminho da ascensão, de novos estágios, para que, através desses instrumentos que nos foram colocados à disposição, possamos chegar a um plano mental mais elevado. Um forte abraço para todos.